Assinala-se hoje o Dia Mundial da Saúde Mental. Estima-se que 20% da população portuguesa tenha uma doença mental. Na reportagem especial desta semana vamos explorar a realidade de quem vive com esta patologia em Portugal e o que está a falhar no Sistema Nacional de Saúde. Eu, com essa idade, não sabia como pedir ajuda, mas eu recordo que tenho momentos que agora entendo como pedidos de ajuda, sim. É a doença que ninguém vê, a dor silenciosa que muitos preferem esconder. Os problemas de saúde mental estão a crescer a um ritmo alarmante, sobrecarregando a sociedade e a levar milhares de pessoas a tornarem-se prisioneiros da mente. Encurralados pelas próprias emoções, vivem numa luta invisível, onde pedir ajuda é mais difícil do que suportar o sofrimento. Entre os países da União Europeia, Portugal ocupa o 5º lugar no ranking de prevalência destas doenças. Os números são assustadores e dizem que 20% da população portuguesa tem uma doença mental e 50% ou já teve ou virá a ter. Mas a que se deve este fenómeno? Numa sociedade em que há um sobreconsumo emocional e uma necessidade de mais e melhor todos os dias, as pessoas vão para o trabalho e já estão em casa a comer o pequeno almoço, enquanto respondem ao e-mail, veem umas notícias para estarem atualizados, atendem uma chamada telefónica, dão resposta ao filho e este ritmo muito acelerado na vida das pessoas vai trazer consequências. Depressão, ansiedade e burnout são as patologias mais comuns e podem ser desencadeadas pela vida agitada, excesso de trabalho e o maior uso das redes sociais. No caso dos jovens, sim, as redes sociais têm uma grande influência, a rapidez também com que passa toda a informação. Portanto, os jovens neste momento acedem à informação muito rápida, o que lhes cria também muita ansiedade. E esta ansiedade e a insatisfação muitas das vezes com a vida, com realidades muitas das vezes utópicas que veem nas redes sociais, isto também vai levar depois a que os jovens entrem em conflito com eles próprios. No entanto, doenças como a bipolaridade, a esquizofrenia e outras psicoses podem ser hereditárias. Falamos sobre uma grande dupla, que é a genética e o ambiente. Nunca um sem o outro, ou seja, todos nós temos uma genética que nos traz um certo fator de risco. Será muito fácil de entender se eu lhe explicar, por exemplo, que quando uma pessoa chega para ter comigo e me diz que tem dor no peito, é completamente diferente se esta pessoa tiver um pai, um tio e um irmão que morreram de infarto ou se esta pessoa não tem estes antecedentes. Feridas silenciosas que podem estar abertas. A pandemia trouxe à tona os novos desafios psicológicos. Veio criar medos, receios, problemas de futuro, portanto com o futuro, não é? Aquela ansiedade com o futuro, nos jovens, principalmente nos jovens, nos adultos também, muitas das vezes levou também a uma perda de emprego e de facto todas estas situações têm um impacto muito grande na saúde mental. Danos prejudiciais que influenciam em muito o dia-a-dia das pessoas. Se a pessoa não está bem e não está capaz de lidar com as suas dificuldades do dia-a-dia e sabendo nós que as dificuldades fazem parte do dia-a-dia, isto vai ter um impacto enorme. Um impacto no próprio, nas suas relações, na maneira como vai lidar com o trabalho, com a vida familiar e, obviamente, um impacto nos outros. Com a terapia e com o conhecimento, com o autoconhecimento, a pessoa consegue, então, reparar em que não se encontra naquele buraco. E, de facto, é possível realmente tratar-se qualquer patologia. Situações clínicas de grande importância, mas às quais as pessoas não dão relevância. A saúde mental é, por vezes, desvalorizada e, quando menos se espera, os sinais batem à porta, mas são ignorados ou confundidos.
É quando a pessoa não consegue lidar e ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Problemas todos nós temos e nós vamos ficar mais tristes, mais contentes, de acordo com o que acontece na nossa vida. Mas a partir do momento em que estes sentimentos começam a provocar uma disfuncionalidade no nosso dia-a-dia, nós já não somos capazes de responder ao problema da forma que seria o nosso habitual, isto de alguma forma faz-nos ter aqui uma luzinha de que, ok, aqui passa-se um problema. Eu deparo-me, talvez em 70% das pessoas que sofrem de ansiedade, com problemas também no sono. E de facto é um problema muito grande. Muitas das vezes não é a patologia que leva a problemas de sono, mas sim o problema de sono, que é uma má regulação também do sono, é que pode levar também a patologias. Uma pode levar à outra. As doenças mentais não escolhem géneros nem idades e o impacto pode ser devastador para qualquer pessoa. Desde a infância à velhice, estas doenças podem manifestar-se de diferentes formas e intensidades. No caso das crianças, estamos a falar na formação da personalidade, se não forem trabalhados, de facto podem ter depois, mais tarde, implicações desde a adolescência, até mesmo só aparecerem outras patologias mais tarde, numa idade adulta. E depois temos os adultos que por situações ou não tratadas na infância ou por situações adquiridas com a vida, um luto, por exemplo, no meio de uma vida pode ser realmente uma situação que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa e se não for devidamente trabalhado e tratado é de facto muito complicado para reabilitar-se. A escuridão aparece sem aviso e vai roubando momentos importantes da vida. Foi o que aconteceu a Sara Barros quando aos 16 anos sofreu uma depressão. Na altura sabia que algo não estava bem, mas também nunca se tinha percebido que poderia ser algo mais sério. E agora olhando para trás, realmente eu consumia livros como leituras como Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, Nietzsche, o nosso grande psiquiatra Daniel Sampaio, coisas que nem são tão adaptadas para essa idade, não é? Eu ouvia música muito depressiva e realmente estava a ser um período muito difícil. 17 anos depois, a vida volta a trocar-lhe as voltas. Sara é diagnosticada com bipolaridade, transtorno que a acompanha até hoje. Já havia uma desconfiança, porque eu tinha o meu tio sofria de bipolaridade, mas quando eu recebi o diagnóstico foi uma fase bastante complicada, porque não é? Ninguém quer ter um diagnóstico, ninguém se quer sentir diferente. Não é só o medo do estigma dos outros, mas quase um autoestigma. E lá vem uma grande falta de autoestima e pensar como é que vai ser lidar com isto, será que há pessoas que se vão querer relacionar comigo, como é que vai ser para arranjar trabalho. E é preciso referir isto, a bipolaridade é cada vez mais vista como um espectro e somos muito diferentes uns dos outros. Quem enfrenta um diagnóstico como o da Sara tem de aprender a lidar com a doença e adquirir estratégias para se sentir bem. Mas o mais duro desta jornada é conviver com o estigma da doença. Tive uma situação em que eu me expus logo do princípio e disse à pessoa que tinha bipolaridade e a pessoa não queria que eu trabalhasse sem contrato e aí eu insurgi-me e a pessoa veio usar a doença como se fosse uma desculpa para a minha reação. Contudo, este não foi o único episódio marcante na vida de Sara devido ao estigma da sociedade. Na minha cidade de berço, não é? Onde eu estava e onde eu atuava profissionalmente como professora de yoga, e eu usava-me a dizer que todos os espaços onde eu poderia dar aulas de yoga receberam um papel escrito à mão a dizer: Sara Barros, professora de yoga, sofre de distúrbio bipolar, está neste momento a passar por uma crise, se souber do seu pardeiro, por favor contactar a mãe com o número do telefone da minha mãe. Durante muito tempo, as perturbações mentais foram vistas como fraqueza de caráter ou algo que deveria ser mantido em segredo. Ainda hoje, muitos portugueses sentem receio de falar abertamente sobre saúde mental. Há vergonha, há medo do tabu,
medo do que os outros irão pensar. Isso começa até mesmo no internamento. Eu lembro-me quando eu estive internada, as pessoas não falavam entre si que diagnóstico é que tinham. E alguém assumir que teve um internado é algo assim, quem está de fora vai pensar que aquela pessoa não está bem e há um estereótipo. Uma barreira silenciosa que não deixa viver além da doença. É preciso força, coragem e saber enfrentar o diagnóstico. Dói muito no início, dói muito e é importante nós não só queremos esconder essa dor, mas senti-la, percebê-la, acolhê-la e saber que não estamos sozinhos. Que esta falta de autoestima, a vergonha que sentimos, ela vai passar e as pessoas certas vão chegar à nossa vida. Não estamos sozinhos nesta luta. Mas para que isso aconteça, é preciso investir na psicoeducação, uma técnica que relaciona os instrumentos psicológicos e pedagógicos com o objetivo de ensinar o paciente e os cuidadores sobre a patologia psíquica. Não se trabalha na prevenção e a prevenção passa exatamente por levar psiquiatras, levar psicólogos e até quem saiba, pessoas que passam pelas situações às escolas, que sejam situações mais debatidas em casa, no café, que a própria população que se insurja, porque nós muitas vezes somos coniventes e ouvimos pessoas a dizerem coisas e a serem preconceituosas e não intervimos. A doença mental não é só o maluquinho, mas sim, de facto, qualquer um de nós adoece no corpo, mas também pode adoecer na mente. Grande parte, 99% das situações tem cura e deve-se procurar ajuda. Apesar do aumento de casos de saúde mental, existem várias lacunas na área em Portugal. A Ministra da Saúde reconheceu que a resposta na saúde mental está muito longe das necessidades e os profissionais apontam o dedo aos cuidados primários. A falta de cuidados primários não valoriza muitas das vezes a psicologia e a psiquiatria. Nós sabemos que existe um número imenso de patologias que poderiam ser evitadas se fosse oferecido em primeira linha o tratamento psicológico aos clientes. A doença vai cronificar como se não tivesse procurado ajuda, a doença vai ser recorrente como se não tivesse procurado ajuda, porque a doença mental é uma coisa que é preciso resolver, não é tapar, porque colocar debaixo do tapete não é uma boa solução quando falamos em doença mental. O custo elevado das consultas e as longas listas de espera para consultas de psiquiatria ou psicologia no SNS levam a que muitas pessoas não sejam tratadas. Para tal, recorrem a seguros de saúde. Este ramo cresceu 10% ao ano nos últimos anos. A saúde mental ainda é um parente pobre da saúde em geral. Enquanto nós falamos nas consultas de medicina, ou cardiologia, pneumologia, outro tipo de consultas, a consulta dentro da psicologia ou mesmo da psiquiatria, existe limitação, existe um número muito menor de comparticipações, de seguradoras que comparticipam também as consultas de psicologia e, de facto, essa tem sido uma dos grandes travões a que as pessoas recorram ao serviço de psicologia. Perceber que a diminuição das listas de espera não pode passar por consultas mais breves ou mais espaçadas. Isto é colocar um problema debaixo do tapete. Melhora os números, melhora a saúde das pessoas, não. Passa sim pelo resolver dos problemas que se consegue com uma consulta atempada, uma consulta que tem que demorar o tempo suficiente e uma consulta que tem que ter consultas subsequentes breves. Fechamos o problema, vamos ajudar outra pessoa. O aumento de casos de depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos refletem uma realidade muitas vezes invisível, mas profundamente presente na sociedade. A jornada pela saúde mental em Portugal é longa, mas as vozes daqueles que sofrem estão aos poucos a emergir da escuridão. Se eu hoje dou a cara é por isso mesmo, para percebermos que não estamos sozinhos, que há outras pessoas que passam pelo mesmo e que não somos
não somos mais, mas também não somos menos que ninguém e perceber que a doença não nos define.